Tire seus planos do papel. É sobre isso que a gente vai conversar hoje. E pra gente começar esse movimento, a primeira coisa que eu quero já deixar pairando aí no ar é o que é que você deseja realizar na sua vida. Já vamos pensando sobre isso. Eu trouxe alguns aspectos aqui pra gente começar a se questionar sobre sintomas, né? Quais são as dificuldades que pairam no ar ao ponto de a gente não conseguir colocar as coisas efetivamente na prática, ao ponto que a gente não consegue tirar do papel. Então, algumas dificuldades que eu coloquei aqui, e eu vou meio que dizer por que é que elas acontecem, quero ver se tu vai se identificando. Por exemplo, às vezes falta clareza, falta especificidade, a gente não sabe o que é exatamente que a gente precisa fazer, quais são os pequenos passos. E isso acontece muitas vezes porque as nossas metas elas estão muito vagas. Então a gente está olhando assim para algo lá na frente, algo muito grande, a gente não conseguiu especificar ainda. E aí parece que falta clareza, parece que eu não sei que passos dar, e às vezes é porque não sabe mesmo, né? Exatamente porque as metas estão muito vagas. Outra coisa que acontece muito, e isso é bem comum, né? Nós mulheres a gente sabe demais. Questão da procrastinação e da busca do perfeccionismo. Por que é que acontece muitas vezes isso? De a gente ficar ali, né, detalhando tudo, querendo tudo milimetricamente muito perfeito e parece que as coisas não acontecem. Por quê? Porque a gente tem medo de fracassar. Porque a gente fica esperando sempre condições muito perfeitas. Aí a gente nem dá um passo. Então a gente fica procrastinando, a gente fica buscando essa perfeição e a gente fica se argumentando em cima disso. Outro ponto que acontece muito, que dificulta a gente tirar as coisas do papel, é a falta de planejamento, né? Então, falta detalhes das etapas, das microetapas, dos pequenos passos que a gente precisa dar para as coisas acontecerem. A gente não planeja, aí parece que tá tudo tão distante e a gente efetivamente não faz. Antes de eu dizer as próximas coisas, deixa eu só colocar aqui o tema, tire seus planos do papel, pra gente ir conversando. Pra quem for entrando, saber o que é que a gente tá conversando. Eu vou deixar fixado. Então, outro ponto que dificulta de a gente colocar as nossas metas em prática, eu coloquei aqui uma pesquinha pra não deixar de falar nada pra ti. A falta de comprometimento e a falta de consistência, né? Isso acaba baixando a nossa motivação. Tudo isso acontece por falta de disciplina. E a gente associa com eu não tenho motivação, e aí então, portanto, eu não consigo me comprometer, e aí, portanto, então, eu não consigo ter consistência, mas é falta de disciplina, da gente realmente usar as coisas que a gente falou antes, se planejar, trazer para micropassos e tudo mais. E a questão também da falta de prestação de conta. Às vezes a gente não presta conta com ninguém, né? A gente não estabelece esse compromisso de dizer, olha, tô fazendo, dei esse passo, e nananã, e a gente vai se deixando para depois. Então, como é importante a gente ter uma boa ambiência. Quando a gente não tem essa ambiência, a gente também acaba falhando na prestação de contas e na falta do comprometimento. E a dificuldade de lidar com imprevistos e desafios geralmente está associado com a falta de uma resiliência financeira, né? Então a gente não tem como gerir aquilo financeiramente, não tem como sustentar, a gente acaba tendo uma dificuldade maior de lidar com imprevistos, com os desafios, então a gente precisa se organizar em relação a isso também. Dado esses sintomas, né, que a gente conversou aqui, por que é que eu tenho essa dificuldade de tirar de fato as coisas do papel, eu quero refazer a pergunta que eu acho que ela é bem importante para tirar a gente do piloto automático. Que é, o que é de fato que você deseja realizar na sua vida? O que é que você deseja realizar na sua vida? É uma pergunta que ela te tira do piloto automático e ela te conecta com a tua essência, com o que tá aqui dentro. Então, para pensar o que é que de fato você quer realizar, quer para a sua vida. Por que é que a sua alma está aqui nesse mundo? Por que é que você existe?
Que situações, pessoas, ambientes você sempre se sente convidada a estar, né? Ou que situações a vida vai te apresentando que você diz, nossa, isso acontece tanto comigo, eu me sinto tão chamada a fazer parte disso daqui. O que é isso, né? Pra que você tá nessa vida? O que é que você quer realizar? Isso é muito mais do que um projeto, uma tarefa específica, né? Do que uma atividade específica. Isso é algo muito maior. Então, olha para isso, né? Vamos partir dessa pergunta. O que é que eu desejo realizar na minha vida? A minha vida não é a vida do outro, não é da expectativa do outro, é a minha própria vida. E aí, para isso, pra gente de fato tirar, né, as metas do papel e colocar ela em prática, a gente precisa colocar ela no papel primeiro, tá? Eu separei aqui 5 passos pra gente conversar sobre, para que você consiga de fato se sentir realizadora das metas que você tem pra sua vida, tá? Deixa eu só ler aqui. Às vezes é o que já está na nossa vida e precisamos melhorar, fazer bem feito, né? Exatamente. Às vezes já são coisas que estão acontecendo, mas a gente não tá sabendo lapidar bem, né? E aí a gente fica ali só no piloto automático sem entender com tanta consciência por que é que essas coisas estão ali, por que é importante e valioso para mim, como se conecta com a minha essência do que eu quero de fato realizar e como que eu vou especificar essas micrometas de forma que elas sejam concretas, que eu consigo realizar. Enfim, mas isso tudo tá aqui uma misturadinha dos 5 passos que eu trouxe pra ti. Então, primeira coisa, para que eu realize as minhas metas, que eu coloque elas para fora do papel, eu preciso primeiro colocá-las no papel. Como assim, Raniela? É isso mesmo. Muitos de nós, às vezes, tá com tudo aqui, ó, na cabeça, e a gente se confia nisso. Ah, não, tá aqui na minha cabeça, tá tudo certo, eu já sei o que é que eu quero, eu sei quais são as minhas metas, isso e aquilo, aquilo outro. Só que os nossos pensamentos, né, eles às vezes nos deixam duvidosos de si. Tava precisando dos 5 passos, então fica aí, já pega papel e caneta pra anotar. Então, a gente precisa, de fato, tirar todas essas ideias da cabeça, colocar no papel, primeira coisa pra gente ver o que é isso que eu quero realizar na minha vida. E segundo, para que a gente consiga planejar, transformar esse maior, esses desejos, né, em metas específicas, tangíveis, concretas, metas que eu consiga visualizar acontecendo, metas que eu consiga ter ideia de que eu vou conseguir fazer. Então, o primeiro passo é planejar. Eu preciso planejar, eu preciso colocar no papel essas metas que sejam específicas, que sejam tangíveis, que sejam mensuráveis. O segundo passo é pegar essas metas e dividir elas em submetas. Por que submetas, Raniele? Porque quando a gente pega uma meta macro e a gente diminui ela em micros metas, a gente mostra para o nosso cérebro, né, que existe um poder de recompensar a gente por esse esforço. Então eu pego algo grande que parece assim inalcançável, vamos ser práticos, vamos pensar aqui uma coisa que eu escuto demais. Ah, eu preciso perder 10 quilos. Pronto, é como se essa fosse a grande meta, preciso perder 10 quilos. É o primeiro passo, né? Eu vou planejar que eu preciso perder 10 quilos, já coloquei aqui pra fora, tô escrevendo, preciso perder 10 quilos. É uma meta que é tangível? É específica? É mensurável? É possível, né? Perder 10 quilos. Agora eu vou pro passo 2, eu vou especificar como que eu vou fazer isso. Aí eu preciso ter clareza. Então, em quanto tempo eu preciso perder esses 10 quilos? Ah, em 10 meses, né? Ah, em 10 meses, então já é 1 quilo por mês. E se eu for dividir isso por semana? E o que é que eu preciso ter de atividade para essa grande meta que se alcançável? Ah, eu preciso beber mais água, eu preciso me alimentar melhor, eu preciso sair do sedentária. Ai, meu Deus, eu preciso deixar de ser sedentário, eu preciso me movimentar. Eu preciso contar com a ajuda de que tipo de profissional. Então, eu vou aqui especificando tudo que for micrometa para isso aumentar as minhas recompensas do meu cérebro. Para eu ter mais força, combustível de vai dar certo, vou fazer. E aí a gente entra no terceiro passo, vocês já devem ter ouvido essa palavra por aí muitas vezes. Alguns já entendem, outros nem tanto, mas eu trago ela para ti. Ambiência é o terceiro passo. A gente precisa estar em ambientes, né, que estejam semelhantes
aos nossos objetivos, aos nossos hábitos, às nossas metas. Dentro desse ponto da ambiência, a gente pode estabelecer um compromisso público, tá? Então, por exemplo, né, sei lá, ainda dentro do grande meta, quero emagrecer 10 quilos. Aí você vai lá e estabelece o compromisso público. Posta na rede social. Gente, hoje estou aqui indo pra academia pela primeira vez. Não queria estar aqui, tal, mas vim. Aí é isso, ó. Aí uma pessoa vai lá e comenta: nossa, que demais, parabéns. Pronto, já é o suficiente pra tu dizer: meu Deus do céu, amanhã eu tenho que vir de novo porque a pessoa tá lá. Né? E talvez isso vai aumentando a tua ambiência, teu senso de compromisso. Mais do que isso, é realmente estar com pessoas que estão com o mesmo método, os mesmos objetivos, né? Tem uns hábitos parecidos, porque isso vai fortalecendo as tuas metas, os teus objetivos, né? O que você deseja realizar na vida. E deixa eu ser bem honesta contigo, é nesse ponto da ambiência que muitas pessoas falham em colocar em prática as suas metas, em tirar suas metas do papel. Por quê? Porque nesse aspecto a gente vai precisar ser muito assertivo e decidir com quem a gente quer se acompanhar. E isso às vezes implica a gente aprender a dizer não. Isso implica às vezes a gente a fechar ciclos, fechar portas, né, romper vínculos. E nem todo mundo tá pronto pra isso. Então às vezes a gente fica ali amarrada a certos vínculos que não estão agregando em nada na vida da gente, simplesmente porque já faz parte, não sei o que, a gente nem tem dimensão do quanto que a gente tá abrindo mão de si por causa disso. Então, nesse ponto da ambiência é onde às vezes a gente falha e não consegue tirar as nossas metas do papel e colocar ela em prática. Sério. Vou te dar um exemplo bem, assim, lúdico pra gente entender o quanto que a ambiência é importante. Imagina que tu tem plantas, certo? Tu cria plantas ali no teu jardim, numa horta, certo? Beleza, tudinho. Na horta não, vamos pensar no jardim, tá? Mas um jardim assim. E aí, tem uma planta ali que tu comprou ela e a pessoa te disse: olha, ela vai crescer super e ela vai brotar e ela vai ter flores e ela vai ter assim, nananana. E aí, tu tá cuidando dessa planta e a planta não tá brotando e a planta não tem essas flores e a planta não cresce do jeito que te disseram. E tu se esforça, tu coloca fertilizante, tu vai lá na pessoa de novo e pergunta quais outras dicas ela dá. E tu bota no sol, e tu tira do sol, e tu agoa, e tu faz tudo. E a planta não cresce. E ela fica ali sempre, né, naquela mesma estatura das outras plantinhas que acompanham ela, e ela não cresce. Mas à medida que tu vai estudando sobre a essência dessa planta, aí tu entende que essa planta especificamente, ela precisa de espaço. Ela não consegue se contentar com aquele mundinho, picototinho. Ela precisa de espaço para crescer as raízes dela. Ela precisa de espaço para ela florescer. Para ela, sabe, ter arbusto. E ali não tá sendo espaço suficiente para ela. Então ela tá mal acompanhada, né? As outras plantinhas são vida, Raniele, são legais, não, são, beleza. Mas do tamanhinho delas. Para essa planta específica, aquilo ali não tá bacana. Aí tu resolve então tirar essa planta e colocar ela em outro ambiente que ela possa expandir as raízes, que ela tenha espaço para crescer. E ela começa a crescer. Aí tu entende, eu preciso conectar com a essência, porque se eu ficar conectado aqui só com as aparências, vai ficar só nisso mesmo, né? Então, qual é a ambiência que eu preciso estar? Esse ponto é fundamental, e esse é só o ponto 3. E aí nós temos mais 2 pra gente, de fato, tirar as nossas metas do papel, que é... deixa eu só voltar aqui na ambiência, né? Que tem essa questão do compromisso público que a gente falou. E também tem a questão da prestação de contas e de reportar os seus avanços. Então, isso é muito valioso. Quando a gente está numa ambiência, né? Que está com pensamentos, valores, hábitos semelhantes aos que a gente tem ou que a gente quer ter, né? Então, se a gente for pensar lá nos hábitos, a gente pode pensar quem eu quero ser, tá? Na jornada
dos hábitos, né? No Guia dos Bons Hábitos que eu te ensino, eu trago isso, o quanto que você precisa estar conectado com quem eu quero ser. E isso se costura perfeitamente aqui com a questão da ambiência. Eu preciso estar conectado com pessoas que já vibram aquilo ali que eu quero ser também, né? Que a gente se agregue. Então eu vou reportando os meus avanços e as pessoas vão ali, ó, vibrando junto comigo. É isso que eu preciso, certo? Isso tudo tá dentro da ambiência. E aí a gente entra no ponto 4, pra gente tirar as metas do papel, é celebrar. A gente pensa que não, e às vezes a gente se ilude achando que o processo precisa ser celebrado quando chega no final. Então, quando eu chegar lá e perder, vamos voltar aqui para o nosso exemplo inicial. Quando finalmente eu perder os meus 10 quilos, ou pega aí outra coisa, quando eu conquistar aquele pódio, quando eu conseguir aquele troféu, quando eu conseguir aquele reconhecimento, aí eu vou então celebrar de forma X. A gente precisa celebrar no processo, no durante, em cada passo. Porque isso vai nos fortalecer a conseguir continuar se esforçando para dar os próximos e necessários passos. Se a gente coloca que vai celebrar só lá no final, fica tão distante que às vezes a gente não sustenta. A gente não consegue continuar com o processo necessário para chegar lá naquela meta. E às vezes, quando a gente vai aqui, né, no processo, se recompensando com pequenas recompensas, que também é outra coisa que eu tenho lá no Guia dos Bons Hábitos, inclusive é uma aula que eu fiz ontem, sobre uma técnica que tu utiliza teu tempo de uma forma onde tu se mantém focado e tu também te dá respiros de recompensas, e isso faz tu se tornar muito mais constante. Então a gente precisa aprender a celebrar os pequenos progressos, os pequenos avanços, e isso dá reforço pra gente continuar em frente, pra gente continuar fazendo o que precisa ser feito, né? Então, às vezes, o celebrar é simplesmente uma coisa pequena. Caramba, hoje eu consegui ir pra academia. Eu fui. Ó, pra quem era ontem que nem ia, e hoje eu fui, então, incrível. Aí vai que eu fico conectada, mas eu só vou celebrar quando eu fizer lá os 10 quilos a menos. Aí eu não vou celebrando, aí eu vou desanimando, aí o cérebro vai entendendo que não tá fazendo certo, direito. Aí quando tu vê, tu paralisa, nem sabe onde foi que parou. Entende? Percebe como é importante esse quarto passo, celebre, né? E a gente vai pro quinto passo, que é o essencial. Isso me lembra muito o livro Essencialismo. Eu já fiz live sobre ele, mas eu tô pensando até em atualizar algo parecido e colocar lá no Guia dos Hábitos. Olha, eu vou ter uma ideia aqui, vocês vão me dando também, eu vou só crescendo lá. Mas o que é isso? É de fato a gente olhar para o que é essencial. Eu não preciso e nem tenho tempo, né, nem braços para ficar dando conta de 1000 coisas quando elas fogem do que de fato eu quero, do que é importante, do que está conectado com aquela pergunta principal, norteadora, que nos tira do piloto automático. O que eu desejo realizar na minha vida? A partir dessa pergunta que é norteadora, eu vou eliminar o que não agrega, o que não é essencial. Aí a gente faz costura lá com o ponto 3 da ambiência. Eu vou eliminar, inclusive, relações que não agregam. Ah, mas são pessoas incríveis, maravilhosas, blá, 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 blá. São, mas estão te agregando? Somam na tua vida? Ou estão ali te ajudando a ficar encurtadinha, espremidinha, naquela vidinha, picototinha, quando tu tem, assim, uma estrutura para crescer, para brilhar, para florescer. Tu precisa olhar para o que é essencial e para o que se conecta com a tua pergunta principal. E isso é associar os teus valores. Pra gente descobrir o que é essencial, a gente precisa entender o que é valor pra mim. Isso ajuda com que a gente tenha um esforço menor com as metas. Porque quando eu descubro o que é essencial, eu não fico aqui com 10.000 metas para resolver todas e aí quando eu vejo eu tô sobrecarregada e tô doente. Não. Eu vejo que eu tenho metas, mas eu vou olhar quais são as essenciais na minha vida. Quais são as essenciais para mim, que se conectam com o que eu quero realizar na minha vida? Quais são as essenciais que se conectam com os meus valores, o que é importante, porque eu nasci, que eu vim para ser nesse mundo, e não simplesmente
com eu preciso ser a boazinha que vai agradar a XYZ pessoa, certo? Então, finalizando aqui, o foco é que a gente olhe para o que de fato contribui com o nosso crescimento. O que é que agrega, contribui com o teu crescimento? E aí eu nem tô falando de crescimento só do que tá fora, do que as pessoas veem, mas do teu crescimento aqui dentro. O que é que vibra no teu coração que se alinha com as tuas prioridades e com os teus valores? Pra gente fechar, o que é que você deseja realizar nessa vida? E dentro disso, o que é essencial? O que é prioridade pra ti? O que se alinha com os teus valores? O que agrega na tua vida? Quem, onde, que pessoas? O que agrega? É para aí que a gente deve olhar, porque é isso que realmente importa, onde eu devo focar, direcionar minha energia, meus talentos. Fechou? Vamos tirar essas metas do papel. Vamos praticar esses 5 passos. Relembro contigo: planejar, especificar, ambiência, celebrar e ver o que é essencial. 5 passos e tu tira teus planos do papel. Mas lembra do primeiro, tu tem que colocar ele no papel primeiro. Tu ficou comigo até aqui, viu que fez sentido? Me diz, vou deixar a live salva, me diz o que é que tu achou. E pra te ajudar ainda mais, te oriento, né? Te inspiro a você buscar o curso dos bons hábitos, guia para os bons hábitos. E não é os meus bons hábitos, o que eu acho que é o bons hábito, pelo contrário. É o que é bons hábitos para você, é o que você precisa na tua vida, que de repente tu não tava dando luz e foco. E que tu precisa. E que tu não tá dando luz e foco porque tu nem sabe por onde começar. Mas eu te ajudo, eu te ensino lá, né? É tudo baseado em livros. E o principal deles é o Hábitos Atômicos, né? Tu já deve ter ouvido falar, ele é best-selling aí. Então, te ensino a partir dele. Sempre tô trazendo mais aulas que te ajudam a ampliar essa visão e se fortalecer, né, com os teus bons hábitos. Com leveza, de uma forma respeitosa, né, com quem você é. Pra me ajudar a colocar novos hábitos na minha vida também, exatamente. Você tanto pode colocar novos hábitos na tua vida, esses que às vezes você tá aí procrastinando, que passa ano, entra ano, e que você não consegue colocar eles na tua vida, quanto, acho que talvez até principalmente, porque às vezes você bota um hábito e você acha que já tenho esse hábito, durou uma semana, né? E às vezes você tem dificuldade em manter esse hábito. Então lá eu te ensino tanto a colocar o hábito, quanto a manter esse hábito de uma forma funcional, leve e respeitosa mesmo, contigo, com cada ser humaninho que tem aqui. Tá certo? Gente, muito obrigada por hoje, pela companhia. Vai ficar salva, se fez sentido, encaminha, compartilha, enfim. Né? E eu te vejo lá dentro do curso. Um beijo. Bom dia, Brasil. Boa tarde, Emirados. Boa noite aí quem estiver pelo mundo. Obrigada pela participação. Roseli, Lili, Alice, Mames, Lari, Cris, Raquel, Valesca, Sandra. Muito bom ter vocês aqui comigo. Francisco, Caio, meu irmão, Clécio. Meu irmão é o Ronilson, Clécio é outra pessoa que tá aqui. Marlene, Cíntia, gente, muito obrigada. Prazer estar com vocês e lembrem que as nossas lives sempre acontecem à terceira terça-feira de cada mês. Até a próxima e até os stories e próximos posts aí. Um beijo!